abrir a palavra de Deus, primeiramente no Evangelho de São João, capítulo 15. Você pode deixar aberto os dois versículos. Evangelho de São João, capítulo 15. E deixa também Mateus 25, 31. Evangelho de São João 15. Evangelho de João, capítulo 15. João 15 e Mateus 25, 31. Amém? Louvado seja Deus. Culto missionário de responsabilidade com ação social. Aleluia. Isso é lindo, maravilhoso. Ação social, isso é lindo. Faz parte da missão da igreja, do propósito original da igreja, a ação social. Vamos ler então a palavra de Deus. O Evangelho de João, eu vou ler só apenas o primeiro versículo. Aí iremos pular para Mateus capítulo 25. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Vamos ver o verso 2 também. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aleluia. Agora Mateus 25, 31. Mateus 25, verso 31. Bem, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estavas nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com que sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também me responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te visitamos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Feche a sua Bíblia, tome o seu assento e continue adorando a Deus. Aleluia! Amém? Ação social. Ação social.
eu Depois tu me dá? Depois você me dá? me sinto honrado em estar participando de um culto desse gênero. Temos cultos de libertação, temos cultos de ensino, cultos de palavra, cultos de louvor, cultos de cânticos, né? Isso faz parte da liturgia da igreja, louvor, palavra, libertação e tantas outras coisas que nós vemos na estrutura de um culto. Quando nós estudamos, até na própria teologia, aprendemos sobre a liturgia da igreja e toda a formação estrutural de um culto, baseado até mesmo no modelo das Escrituras. Culto ao Senhor tem que ter palavra, tem que ter adoração, tem que ter louvor, tem que ter união, comunhão, confraternização, tudo isso. Mas nós observamos hoje que as denominações, elas trabalham com reuniões chamadas cultos de adoração, cultos de libertação, outros chamam de cultos da vitória, outros dão o nome de culto da família. Até o culto do amigo hoje existe, até o culto do amigo. Mas quando o pastor Cícero ele me disse: olha, eu estou lhe convidando para estar ministrando uma palavra em um culto. E quando eu vi a completude da mensagem, ele disse: é o culto de ação social. Isso encheu meu coração de alegria. Aleluia. Ao mesmo tempo, na mesma hora em que eu pude ler aquela mensagem, quando ele estava dizendo: olha, eu estou te chamando para um culto, me convidando para um culto de assistência social. Amém. Uma maravilha. Isso é nobre. Isso é nobre. E Deus me fazia lembrar, pastor, que era dessa forma que a igreja primitiva nasceu. Aleluia. Deus me fazia lembrar que não foi como as diversas reuniões da modernidade que estão sendo lançadas hoje para atrair a massa. Não foi com determinadas reuniões que a igreja primitiva nasceu. Não. A igreja primitiva nasceu em uma estrutura peculiar, a qual as suas reuniões tinha Bíblia, muita palavra, muita leitura e exposição da palavra das Escrituras, tinha adoração, salmos eram cantados, louvores eram cantados em adoração, em sendo entoados ao Deus eterno. Mas se tinha algo que não faltava nas reuniões, era a confraternização entre os irmãos. E uma das coisas que não poderia também faltar dentre a comunhão dentre os irmãos era a questão da igreja alimentar os necessitados, vestir os necessitados, ajudar aqueles que não têm. Louvado seja Deus, cuidar da causa dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Isso está na composição estrutural, aleluia, eclesiástica da igreja primitiva. Deus diz nesta noite: isso que está acontecendo aqui nesta casa não acontece em muitos lugares por aí. Louvado seja Deus. É por isso que eu já começo dizendo: talvez você entrou por esta porta, você não viu um piso trocado, você não viu uma parede bem pintada, você não viu um pastor Cícero com um carro, talvez uma Ferrari, trocando dinheiro em ano. É porque o dinheiro não está sendo desviado, é porque o dinheiro não está sendo jogado no bolso de quem não deve. Aleluia! Vem de quem ajuda. O dízimo está indo para quem ajuda.
salvação. Aqui tem um líder na casa de Deus que cuida sim da causa dos pobres, dos necessitados, cuida daqueles que precisam. E se Satanás está pensando que são todos que andam roubando por aí, que estão fugidos evangélicos, tiram de quem não tem, ele está enganado, porque nesta terra ainda tem pastores, ainda tem líderes que se preocupam com a necessidade da Meu Deus, aleluia! Aleluia, Deus! Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Meu Deus! O que Satanás está querendo é envergonhar o meio evangélico. E por conta de algumas pessoas, por conta de parte da massa, tem conseguido até mesmo fazer caçoadas do evangelho. Ele tem conseguido até mesmo afrontar o próprio evangelho por conta do mau testemunho de muitos Elis que existem por aí. Meu Deus! O profeta Eli, nós sabemos que ele não se preocupava com a causa social. Ele era um líder que não se preocupou com a causa social do povo. Nós vemos no livro de Ezequiel a advertência aos pastores das igrejas, dizendo de homens que arrancam a pele das ovelhas, tiram fora, sugam, tiram, aleluia, até mesmo a carne dos ossos. Mas Deus deixa uma advertência na sua palavra. Louvado seja Deus. Deus está dizendo através da sua palavra que é no juízo final, aleluia, que Deus irá separar bote de ovelha. É no juízo final que Deus vai dizer quem é e quem não é. É no juízo final que prestarão contas do dinheiro da igreja. É no juízo final que prestarão conta da roubalheira que está acontecendo por aí. É no juízo final que Deus vai dizer se você doou, se você ajudou, se você tinha dois e deu um para quem não tem. É no juízo final, quando estivermos na fila lá, pastor, aleluia, Deus não vai dizer, olha, aparta-te de mim porque você não cantou bonito, não. Deus não vai dizer, aparta-te de mim porque você não tinha uma roupa bonita, não. Deus não vai dizer, aparta-te de mim, maldito, porque você não soube louvar, você não soube pregar, você não tinha uma boa dicção, você tinha problemas de saúde, não. Deus não vai tomar conta por isso, não. A Bíblia diz bem claro no texto que nós lemos, aparta-te de mim, maldito, porque você viu quem precisava e não ajudou. Meu Deus, aleluia! É Deus! Oh, glória! Sai, Deus! É a Bíblia que está dizendo. Estão fantasiando o evangelho, dizendo que ninguém vai para o céu por conta disso, por conta daquilo, por conta, aleluia, da asfixia religiosa que estão pregando por aí. Estão, aleluia, asfixiando a graça, tentando asfixiar as pessoas. Você não vai para o céu por isso, porque não dizimou tanto, porque não deu isso, porque não deu aquilo, porque você não ajudou nisso, você não ajudou naquilo. Mas a Bíblia está dizendo bem clara que a separação de bode e ovelha vai ser naquele grande dia. Será por conta da nossa fé e de nossas obras. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. Isso que está aqui em cima é resultado de obra. Pela fé, a fé te tocou e a obra aconteceu. A fé precisa ser manifestada na vida do cristão, não só em pulos e gritos dentro de um templo, não só em línguas estranhas, mas na prática. Vai, coloca a mão no bolso, tira a roupa que você tem, mais de 10, dá para quem não tem. Isso é obra. Meu Deus, aleluia! Deus a glória. Ei, Jesus. Aleluia, Deus! Isso faz parte. Eu digo sem medo de errar. Igreja que não faz ação social não é igreja. Aleluia! Eu falo sem medo de errar. Eu posso estar pregando aqui, mas se eu nunca ajudei ninguém, o irmão falou, é na prática. O pastor falou hoje, é na prática. Eu posso estar pregando tudo isso, mas se de fato, na prática, eu nunca doei nada para ninguém, é tudo em vão.
Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. É tudo em vão. É. Senhor, mas eu falei em outras línguas. Eu expulsei demônios. Eu falei línguas estranhas, língua dos anjos. Eu tive visões. Tive revelações. Deus por minhas mãos curou. Mas se não tiver amor, se não tiver amor, é como sino vazio que tinha. Aleluia. Se não tiver amor. Mas eu recebi a minha classificação para pastor, para missionário, para missionária. Isso já me dá credibilidade e portas abertas para entrar no céu. Não! Se não tiver amor, é necessário pedirmos a Deus algo chamado compaixão. Pedirmos a Deus as virtudes do Espírito Santo. Aleluia. Que virtudes são estas? É o dom de podermos olhar para o nosso próximo e sentir a necessidade do nosso próximo. Cada passo que o meu mestre dava, que o seu mestre Jesus dava na terra, ele não dava passos em vão. Ele não colocava mãos nas cabeças em vão. Ele não orava em vão. A oração de Jesus tinha credibilidade. A oração de Jesus tinha credibilidade. Eu, evangelista Naldo, eu posso colocar a mão na cabeça da irmã, do irmão, da irmã. Se eu não ajudo na prática, a minha oração não tem credibilidade diante de Deus. Porque as minhas ações não condizem com a minha oração. Sabe por que Deus ouvia todas as orações do seu filho Jesus quando estava na terra? Primeiro, porque a autoridade estava em Jesus sendo Deus. Segundo, porque a oração dele tinha credibilidade. Glória! Ele falou: a vontade minha é a vontade do meu Pai. O que eu faço, não faço para agradar a mim, mas para agradar ao meu Pai. O que é que agrada ao Pai? Cuide do seu irmão, cuide da sua irmã, mude a sua postura, mude o seu comportamento. Ao invés de nos ajudarmos com pessoas para falar mal, para caçoar, para apedrejar, Deus já está começando agora. Ao invés de juntarmos com pessoas para ações contrárias, vamos cuidar de quem precisa. Aquele que está caindo, que pecou, que caiu, precisa se levantar da mão. Ajuda! Meu Deus. Aleluia! Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia! A palavra está dura, não. Dura vai ser um juízo final. Aleluia. Dura vai ser a palavra dele. É. Glória a Deus! Essa sim. Dessa maneira, Jesus. Não tem nada de duro. Dura vai ser ouvirmos de Deus. Nadarmos e morrer afogados na última instância. E Deus dizer: aparta-te de mim. Falando de uma forma bem clara, uma vez que eu não pratico ação social, eu corro o risco de perder a minha salvação. Deus santo. Aleluia. Não vou perder a minha salvação porque eu não soube teologia. Eu não irei perder a minha salvação porque eu não consegui investir bem. Eu não irei perder a minha salvação porque eu não soube tocar o instrumento da igreja. Eu não irei perder a minha salvação porque ontem eu caí, hoje eu resolvi voltar para a casa de Deus. Não. Deus
nos deixou bem claro aqui na sua palavra. Versículo 44, então eles também me responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te visitamos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não me fizestes, não fizestes a mim também. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quer ajudar? Ajude seu irmão. Ajude quem precisa. Aleluia. Pratique a obra social. Denuncie aqueles que tiram os pobres. Denuncie aqueles que judiam as viúvas. Denuncie aquele que maltrata os órfãos. Seja contra aqueles que maltratam os necessitados. Tome a causa deles como se fosse sua. Participamos de um projeto chamado Conexão Cristã, onde trabalhamos, aleluia, nesse meio missionário. Estamos nos envolvendo agora para mais um projeto missionário que fomos convidados pelo pastor de Paraty, que é o presidente desse instituto, chamado Instituto Jesus Cristo Brasil e Nações. Aleluia, iremos nos envolver. Louvado seja Deus, porque precisamos estar envolvidos na obra missionária. Louvado seja Deus. O intuito é arrecadar fundos para ajudar as igrejas pequeninas que estão precisando de ajuda para se levantar, para se manter, para se erguer. A política, grandes políticos, os grandes homens, cabeça grande, mundanos, é claro, são sustentados por um sistema chamado maçonaria. Eles não deixam que um e outro caia financeiramente. Se a empresa A cai, a empresa B é ajudada a praticar o ato beneficente para não deixar a empresa A cair, porque faz parte da maçonaria. Mas no meio evangélico, às vezes, a coisa é bem diferente. Se o irmão A cai, o segundo vem dar um chute para ele cair, para terminar de cair. Ah, mas a empresa, o carro do pastor Cícero quebrou, bem feito. A carro da irmãzinha quebrou, bem feito. Não pode assim. O mundo está praticando ação social. A igreja tem que dar exemplo. A igreja tem que dar exemplo. Meu Deus! Ei, Deus! Aleluia. Aí Satanás move o coração de forma egoísta, é claro, com interesses do mundo, para se ajudarem para quê? Para apontar o dedo para a igreja. Apontar o dedo para a igreja. E Deus diz: olha, nós estamos fazendo mais do que eles. Deus não nos quer em reuniões só para louvar. Isso é liturgia dentro da igreja. Fala mais, Deus. Aleluia. Somos cristãos em duas esferas: a interna e a externa. Eita. Na esfera interna, nós somos doutrinados. O que eu estou fazendo aqui na teologia, não chamamos de pregação, mas de doutrinação. Ah, mas quem doutrina é o pastor. Não estou dizendo de usos e costumes, estou falando de Bíblia, instrução da palavra. Pregar se prega para o mundo. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas a partir do momento que você já aceitou a Jesus, eu não prego mais para você, eu não prego mais para você. Nós ensinamos a igreja de Deus. Aleluia. Somos conhecidos como pregadores porque levamos o evangelho. Mas o que a igreja precisa é entender qual é o seu papel na sociedade. Você sabe qual é o seu papel? Porque Deus escolheu você dentre tantas pessoas. Olha o quanto isso é importante, né, pastor Cícero? Existem bilhões de pessoas no mundo. Aleluia. Bilhões. E muitos se identificam como maçons, feiticeiros,
macumbeiros, católicos, budista e por aí vai, por aí vai. Mas você se identifica como cristã, como cristão. Você se identifica desta forma. Essa é a sua identidade. Mas macumbeiro faz macumba. Ele se identifica como macumbeiro. O maçom pratica maçonaria, ele se identifica e portanto a faz. O católico seguidor, ele pratica o catolicismo e pratica muito bem, da forma que ele faz, com êxito, com zelo. E nós cristãos, estamos praticando o cristianismo? Ou só andamos indo e voltando para a igreja? Nós praticamos o cristianismo? Ou só vamos para a igreja para ficar pedindo bênção? Nós praticamos o cristianismo? Ou entendemos que a igreja é só um banco, um depósito para Deus me dar dinheiro, me dar carros, casas, roupas novas, bênçãos, para eu chegar aqui igual um bebê chorão e chorar: Deus, eu estou morrendo, me socorre. Você e eu estamos praticando o cristianismo. Aleluia, Deus! Oh, glória! Meu Deus! Ou será que esse culto está servindo para mim somente como um palco de exposição de conhecimento teológico? Meu Deus! Estamos praticando o cristianismo. Salmos, orações, palavras, confraternização, ajuda social. Isso é o cristianismo. Isso é o cristianismo. Cuidar das causas das viúvas, dos pobres, dos necessitados, dos órfãos. Isso é o cristianismo. Isso aqui é o cristianismo na prática. Isso é o cristianismo. Nós temos cultos de avivamentos, é bênção. Amém. Temos cultos de libertação em que você vem para o culto de libertação, pedir libertação para familiares, amém, é bênção. Mas sabe quando é que você convence o bairro do Andracuí que Jesus é a melhor pessoa do mundo para se aceitar e para se ter na vida? Sabe como convencemos? Através disso ali, na prática. Ajuda. A igreja não é política que só promete e não cumpre nada. Sabe quando convencemos um jovem que está nas drogas, precisando urgentemente de uma solução? Não é só com campanhas em montes, não. É na prática. Abraça, dê a mão, motive, diga que ele ainda tem solução. Respeite-o, independente de qual circunstância ele está. Sabe quando convencemos alguém que está adoentado que Jesus vai curar ele, compra uma caixa de remédio também e dá. E olha este remédio que você deu. É fácil chegar na casa da irmãzinha aposentada, Deus vai te curar, mas não pergunto: você tem o dinheiro do remédio deste mês? Você conseguiu comprar o teu remédio controlado? Ajuda na prática, que as tuas e as minhas palavras terão credibilidade. Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Tem aleluia, irmãos? Aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus! A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui não tem texto selecionado. Aqui não tem texto selecionado. Quem já selecionou a palavra de hoje foi Deus. Quem já selecionou a palavra de hoje, ele tem o nome Jesus Cristo de Nazaré. Ele pisa fundo, ele pisa firme na terra, ele abate os demônios, ele quebra, aleluia, os demônios pelo meio das potestades. Ele é poderoso. Ele quer ver a sua igreja marchando, mas não marchando só no mistério. Ele quer ver a sua igreja marchando pelas ruas, procurando quem precisa, doando roupa, doando comida,
Obrigada, Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, Jesus. Ei, caramba. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Eu peço que o Espírito Santo de Deus mude os nossos comportamentos, o meu e o seu. Que venhamos melhorar como cristãos. Que venhamos ser mais crentes, mais cristãos, mais benevolentes. Que venhamos assumir hoje os frutos do Espírito Santo. Ter mais paciência com quem precisa. Ter mais amor no nosso coração. Entender, aleluia, que não somos donos deste mundo e nem do que temos. Entender que a palavra de Deus ela veio para libertar e não para amaciar o nosso ego. Às vezes nós não crescemos mais porque não queremos nos diminuir. Às vezes não subimos mais porque não entendemos como é descer. Entenda que Deus tudo faz no sentido contrário, na contramão do meu pensamento. Se eu quero subir, preciso descer. Se eu quero crescer, preciso diminuir. Se eu quero ver, preciso perder. Deus primeiro tira para depois dar. Deus primeiro abate para depois levantar. É a contramão de Deus, é assim mesmo. Não dá para entender. Não tem como entender o trabalhar de Deus. Você pede, Deus tira. Você ora, Deus parece que não ouve. Mas é porque é assim que Deus trabalha. Quando Ele quer tratar o seu servo, quando Ele quer tratar a sua serva, Deus faz na contramão, sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, não é da sua forma. Você e eu não sabemos de nada. Quem sabe aqui tem um nome, é Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória. Espírito Santo. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória. Salve Mateus. Culto de ação social. Mateus 24. Quando Deus me deu essa palavra, eu arrepiei. Mostrei para minha esposa, eu falei, misericórdia. Deus falando. Versículo 31, ó forte. Ouça, mas ouça com os ouvidos espirituais. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Para que Jesus vai se assentar no seu trono quando ele vier? E todas as nações se reunirão diante dele, e apartará uns dos outros. Haverá uma separação. Como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: as ovelhas estão à direita. E ouvirão isto: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Você, escute isso, você que tem só 1 quilo de arroz e resolveu dividir a metade, amanhã você terá um reino. Você entende? Você que só tinha 2 sapatos e deu 1, amanhã tu terás um reino. Aleluia, Deus. É forte, meu pastor. Aleluia. Aleluia. Você que não tinha nada, só tinha o teu abraço para dar para aquele que precisava, mas deu. Porque você se importou. Dar importância é a chave principal para a abertura dos portões celestiais. Aleluia. Dar importância é algo, ou assumir a importância, o problema de alguém é algo que Satanás ele trabalha.
nos corações do homem, da humanidade, para que eles não se importem uns com os outros. Por isso há guerras, por isso há domínio de poderes, por isso há guerras territoriais, por isso há guerras comerciais, e guerras hoje em dia até mesmo no meio das igrejas. Cada um quer ter mais poder, cada um quer se assentar na melhor cadeira, cada um quer assumir o trono. E o egoísmo entra no coração e tira aquilo que é chamado de amor, que vai se esfriando, porque a Bíblia diz que por causa da iniquidade, o amor